a minha tela, todo mundo pode ver? Dá para ler bem as palavras? O tamanho da fonte tá bom? Perfeito. Então vejam, lembra que nós temos nossa tabela de dados que vocês criaram da turma ontem, tá? Essa tabela aqui, ó. Né? Então são aqui os dados que nós coletamos. Comprimento do dedo, aí tem a posição do dedo na mão, tem a altura da pessoa, tem o sexo biológico da pessoa e tem o nome, que é o identificador da pessoa. Lembra que cada coluna representa uma variável, é uma característica, né, que nós medimos e que refletem a pergunta que a gente está interessado. E cada linha nessa tabela nós dissemos que representa uma coisa também. O que é cada linha? Cada linha é uma unidade amostral. O que é uma unidade amostral? Tá, mas aí você está definindo unidade amostral com base em outra coisa. O que é a própria unidade amostral? Alguém explica pra gente o que é a unidade amostral? Diga. As medidas, as medidas são os próprios dados, né? Ó, essa medida aqui foi 6 centímetros, essa aqui foi 8, essa aqui foi 7,5. Então, as medidas é o que nós genericamente chamamos de dados, tá? Então, medições, medidas ou dados, em geral, são sinônimos, tá? Logo, a unidade amostral não é isso. A unidade amostral não são os valores que a sua variável pode assumir, tá? Isso aqui são os valores que a variável pode assumir, tá vendo? O comprimento do dedo pode valer 7,5, pode valer 6, pode valer 7, pode valer 8. O sexo biológico pode valer masculino ou pode valer feminino. A altura da pessoa pode valer 1,82, 1,65. Mas isso está dentro da tabela. O que representa cada linha da tabela? São as características? Onde estão as características na tabela? Certo. Onde entram as características ou variáveis que nós chamamos, né, na tabela? Nas colunas. Então, não pode ser as linhas. Tá? As características, cada coluna é uma característica diferente, tá vendo? Agora, cada linha da minha tabela também é uma coisa diferente. Que coisa? É um local? Cada linha nessa tabela é um local diferente? Ah, tá. Beleza, então agora cada linha nessa tabela representa o que diferente? A posição está aqui, ó, uma variável, uma coluna. As características estão nas colunas. Então, cada linha representa. Como? Conjunto de quê? Mas o conjunto de unidades amostrais são todas as unidades juntas, correto? Quantas unidades amostrais tem nessa tabela? Aqui, ó. Olha aqui, ó. 35, né? Porque lembra que a primeira linha é só o nome das variáveis. Então tem 35 unidades. Cada unidade amostral nesta tabela representa o quê? No mundo real, cada linha está falando sobre o que exatamente? São dados ou variáveis medidas representando ou refletindo o que? Um dedo! Correto?
Um dedo. Todo mundo esqueceu que a gente estava medindo? Todo mundo esqueceu que a gente estava medindo? Esses dados aqui, ó, se referem ao quê? A um dedo. O comprimento é uma variável. Uma das, não é a única. Tem outra aqui, ó, posição, polegar. Se a posição polegar é a posição de quê? De um dedo. Esse dedo aqui pertence a quem? A Conceição. A altura da pessoa que tem este dedo aqui, ó, é quanto? É 1,57. Qual é o sexo da pessoa que tem este dedo aqui, ó? É feminino. Essa outra linha aqui representa outra pessoa? Não, porque é o mesmo nome, tá vendo? Representa outro o quê, então? Outro dedo. E essa outra linha aqui? Outro dedo. E essa outra linha aqui? Outro dedo. E essa outra aqui? Outro dedo. Outro dedo, outro dedo, outro dedo, outro dedo. Logo, cada linha nessa tabela representa o quê? Um dedo. Tá claro isso para todo mundo? Lembraram o que representa cada linha aí? Se cada linha representa um dedo, e você mediu várias características, então, para representar um dedo, então agora pensa aí em uma forma que a gente poderia dizer, uma forma simples, o que é uma unidade amostral? A unidade amostral dos nossos dados, desta nossa tabela de dados, é um dedo. Mas precisaria necessariamente ser um dedo? Não, poderia ser outra coisa. Então, em geral, o que é uma unidade amostral? O conjunto é um conjunto de unidades amostrais, que nós chamamos de amostra, lembra? Conjunto de unidades amostrais é uma amostra. Eu quero saber o que é uma unidade amostral, não um conjunto. Explique de forma simples e clara o que é unidade amostral. Exatamente! Né? Exatamente. É aquela coisa onde você mede suas variáveis. Simples assim. Né? Pode ser outra coisa? Não, porque que cada linha é um dedo. Tá, e o que você fez com o dedo? Você mediu essas características aqui, correto? E cada uma delas se refere a um dedo. Nesta linha e nessa outra linha, cada uma delas se refere a outro dedo. E na outra linha, cada uma representa outro dedo. Então, o que é a unidade amostral? É aquela coisa onde você mede suas variáveis. Tá? Simples assim. Neste caso é um dedo. Poderia ser outra coisa? Poderia. Poderia ser o quê? Poderia ser qualquer coisa que você bem entendesse. O que determina qual é a sua unidade amostral? Como define ou como decide? Qual é a minha unidade amostral? Onde eu vou medir minhas variáveis? Como você sabe isso? A sua pergunta, né? Lembra? A sua pergunta. Então, por isso, a primeira coisa, lembra? Mais fundamental para todos nós é saber qual é a sua pergunta. Porque a sua pergunta direciona todo o resto. Lembra? A sua pergunta direciona quais são as variáveis relevantes e o que essas variáveis representam, a que elas se referem, ou seja, sua unidade amostral, onde você vai medir, são características de que exatamente, tá? Aí, sabendo isso, você pode pensar uma forma de medir. Se você não souber quais são as variáveis que tem que medir e não souber em que precisa medir, qual é a unidade amostral, como é que você vai medir alguma coisa? Impossível, tá? Não tem como. Então, por isso, isso é tão fundamental pra gente, tá? Mas beleza, nossa tabela aqui ó, tem 35 unidades amostrais. Então, a nossa amostra, lembra? Tem 35 unidades amostrais. O conjunto das unidades é uma amostra. Então, você pode dizer que tem 35 unidades amostrais, mas quantas amostras tem aqui? Quantas amostras nós coletamos?
7? 7 amostras? Todo mundo concorda? 7 amostras? Todo mundo de acordo? São 7 amostras? Veja, a unidade amostral representa cada coisa que você mediu. Medimos dedos, correto? Quantos dedos foram medidos nessa tabela? 35 unidades amostrais. Quantas amostras tem? Quantas amostras tem nesta tabela? Uma amostra. Por quê? Por que é uma amostra? O que é uma amostra? Vocês acabaram de falar. A amostra é um conjunto de unidades amostrais. Então você coletou 35 unidades amostrais. Você tem um conjunto de 35 unidades amostrais que foram medidas, correto? Isso é a sua amostra. Então tem quantas amostras? Uma. Você só coletou uma vez, uma amostra. Você mediu cada um dos 35 dedos uma vez. Então tem um conjunto, uma amostra, com 35 unidades amostrais, que, por convenção, cientistas usam essa letrinha aqui para representar, lembra? N. Às vezes pode ser N minúsculo, tá? N maiúsculo. Mas aí você, nos trabalhos, nos artigos, ou as teses, dissertações, você costuma ver isso aqui, ó. Ah, meu N é 35. O que isso significa? Eu coletei uma amostra com 35 unidades amostrais. No caso, 35 dedos, porque essa é a nossa unidade amostral. Tranquilo? Então lembra, não confunde amostra com unidade amostral. Tá? Unidade amostral é cada coisa individual que você mede. A amostra é o conjunto que você mediu. Beleza? Diga. Pode falar. Uhum. Uhum. O que vocês acham? Vamos medir tudo de novo, outros dedos. Outros 35 dedos. Teremos uma nova amostra? De pessoas diferentes. Teremos uma nova amostra? É, né? Ou não? Talvez. A resposta é depende. Se você olhar para um conjunto de 35 e olhar para o outro separadamente, como outro conjunto de 35 unidades amostrais, aí sim, são dois conjuntos separados. Eu posso tentar responder uma mesma pergunta olhando separadamente para cada um desses conjuntos, né? Posso, então aí são duas amostras. Agora se eu juntar tudo, se ao invés de de N35, não, eu quero aumentar aqui o número de unidades amostrais. Então eu vou coletar mais e vou dobrar isso aqui. Ó. 35 vezes 2, 70, né? Então eu pego aqui, ó, vou medindo mais dedos e faço isso aqui com essa tabela. Tá, 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 e assim vai. Até N igual a 70. E agora? Agora você tem uma amostra só, porém com um tamanho maior, com mais unidades amostrais, tá? Então percebe que as duas coisas são possíveis. Depende de quê? Depende de como você vai tratar essas novas medições. Você vai tentar responder essa pergunta utilizando uma amostra só com 70 unidades amostrais? Ou você vai querer investigar essa mesma questão olhando dois conjuntos de dados separadamente? Cada um com 35 unidades amostrais. Aí isso determina se você vai ter uma amostra ou mais amostras, tá?
Dependendo da questão que você está interessado, o que determina isso, né? Então, eu vou separar ou vou juntar? Depende da sua pergunta. Para certas perguntas, faz sentido você ter uma amostra maior. Para outras perguntas, talvez você realmente está interessado em olhar como isso acontece em diferentes conjuntos de dados, em diferentes amostras. Então, de novo, depende da sua pergunta. Tá? Beleza? Muito bem. Então, lembramos o que é a unidade amostral. Lembramos as nossas variáveis, como a gente organizou isso na nossa tabela de dados. Então agora vamos tentar responder essa pergunta aqui fazendo uma figura. Tem relação entre comprimento do dedo e altura da pessoa? Ou a altura da pessoa afeta ou influencia o comprimento de um dedo? Então essa tabela tem muitas unidades amostrais, né? Várias linhas. Para simplificar, eu vou pegar apenas algumas das linhas, tá? Para a gente conseguir enxergar a tabela inteira de uma forma mais simples e fácil para você conseguir ter uma visão geral. Selecionei apenas algumas linhas dessa tabela aqui para a gente pensar sobre esse problema, tá? Então tá aqui, ó. Peguei aquela tabela maior com 35 unidades amostrais. São exatamente as mesmas variáveis, tá? Percebe aí que são exatamente as mesmas variáveis. Comprimento do dedo, altura da pessoa, posição do dedo. Mas com menos linhas. Eu selecionei apenas algumas daquelas linhas, só para ficar mais fácil de a gente olhar, tá? E agora, utilizando esses dados aqui, a gente vai fazer uma figura, um desenho, para responder essa pergunta. Comprimento do dedo tem relação com a altura da pessoa? Como eu faço? Esquece o Excel. Queremos criar um gráfico para responder essa pergunta. Então, precisamos de uma receita, correto? Primeiro, precisamos pensar no que é um gráfico. Pensando nisso, aí a gente pode fazer uma... pode ser parte da receita, né? Uhum. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos fazer uma receita de bolo, tá? Vai falando aí pra mim. Passo 1, faça isso. Passo 2, faça assim. Passo 3, faça aquilo. Vai falando aí pra mim. Qual é a primeira coisa que eu faço? O que eu posso fazer? Ok. Então vamos escolher. Escolham aí pra gente. Vamos desenhar então, né? Primeira coisa, né? Quero fazer um gráfico. Preciso fazer os eixos. O que os eixos do gráfico representam? As variáveis, né? As características que a gente mediu. Então, qualquer gráfico, o primeiro elemento que a gente precisa pensar é isso, né? Os eixos. Por quê? Os eixos representam o quê? As variáveis. Então, eu quero responder uma pergunta que envolve uma relação entre variáveis, correto? Correto. Logo, essas variáveis precisam estar refletidas no meu gráfico. Caso contrário, eu não vou conseguir responder a pergunta. Simples assim. Então, vamos fazer aqui. Pode ser, esse pode ser um próximo passo. Vamos chegar lá. Vou aumentar um pouquinho aqui, tá? A espessura para ficar mais fácil de enxergar. Então, ó, fiz. Tá bom assim os eixos do meu gráfico? Pode ser? E agora? Comprimento do dedo. Aumentar um pouquinho aqui.
Unidade de medida. Lembra que toda característica ou variável que você mede é medida em uma unidade de medida, correto? Então lembra que a gente precisa sempre saber qual é a unidade. Porque olha a diferença que faz aqui, ó. Se eu falo comprimento do dedo em centímetros, 6,75 centímetros, né? Agora se eu pegar e se eu não disser para você que isso aqui é em centímetros? Aí 6,75 o quê? Centímetros? É, você poderia deduzir isso, mas pode ser outras unidades? Pode, por exemplo. Tem lugares no mundo que não usam esse nosso sistema de metros centímetros, né? Estados Unidos, por exemplo, eles gostam de usar outras unidades métricas. Eles gostam de usar polegadas, né? Gostam de usar jardas, gostam de usar milhas. Aí é 6,75 centímetros ou é 6,75 polegadas? Não sei. Tá? Então, a gente sempre precisa lembrar qual a unidade. Diga. Você pode fazer isso se você quiser, tá? Mas para os nossos propósitos isso é irrelevante. Tudo bem, você pode fazer. É, você pode fazer isso se você quiser, mas apenas perceba que se você mudar a unidade de medida da altura, ou se você por acaso quiser botar comprimento do dedo em metros, por exemplo, você pode também, né? 6,75 vai virar 0,0675, né? Poderia fazer isso. Só que fica simplesmente mais difícil de ler, né? Porque vai ter mais casas decimais, tá? Essa é a única diferença. Nota que as diferenças relativas entre os valores não mudam, porque quando você muda de unidade, você muda de unidade igualmente para todos os valores, tá? Então você vai mudar a casa decimal de todos eles do mesmo jeito. Então as diferenças entre eles permanecem exatamente as mesmas, apenas em uma unidade diferente, tá? Um múltiplo de 10 qualquer diferente. Então, comprimento do dedo. Onde eu coloco isso aqui no meu gráfico? Qual eixo eu boto isso aí? Horizontal? Aqui embaixo? Na vertical. Comprimento do dedo na vertical, certo? Assim? E aí você disse, e a altura eu coloquei na horizontal. Então vamos escrever aqui, altura. Uhum. Em metros, horizontal. Por quê? Por que comprimento no eixo vertical e por que altura no eixo horizontal? Uma fórmula? Que fórmula? Qual é a fórmula que usa para decidir isso? Média? Calma, tá? Lembra que a gente está criando a receita do bolo, tá? Em passos. A questão aqui é por que você colocou o comprimento no eixo vertical e a altura no eixo horizontal? Como eu escolho isso? O que define isso? Uhum. Tá, me dá uma regra. Eu preciso de um critério. Eu preciso de uma regra clara. Bota a variável tal no eixo vertical por causa disso. Bota a variável tal no eixo horizontal por causa disso. Qual é a regra que eu devo seguir? Ah, eu não sei. Ok, então temos uma incerteza aí. Alguém tem alguma ideia? Uma pista para dar pra gente? Tem a ver com a pergunta. Lembra que
eu já falei para vocês várias vezes, tudo tem a ver com a pergunta. Tem a ver com a pergunta, mas tem a ver com a pergunta como, exatamente. Como que a pergunta direciona isso? Vamos voltar lá na pergunta e na nossa hipótese. Olha aí. Lembra que a gente desenhou o fluxograma? Representando nossa hipótese para responder nossa pergunta? A gente quer um gráfico que vai usar os dados que nós medimos para responder a pergunta, correto? Com base nisso que você está vendo aí, como eu escolho qual é a variável que vai no eixo vertical e qual é a variável que vai no eixo horizontal? Ah, tá esquentando. Tem a ver como? O que é linha em coluna? O que isso significa? Como eu faço para escolher qual variável vai no eixo vertical e qual vai no eixo horizontal? É isso que tem que estar no nosso gráfico. Mas percebe que eu tenho duas escolhas, correto? Eu poderia botar comprimento aqui e altura aqui. Ou eu poderia fazer o contrário. Eu poderia botar a altura no eixo vertical e o comprimento no eixo horizontal. Percebe? Então, então o gráfico tem que ter essas duas variáveis? Tem, porque a pergunta é sobre essas variáveis. Então os eixos devem refletir as variáveis da minha pergunta. Perfeito. Mas como eu decido qual variável vai em qual eixo? Aí deram uma pista pra gente, hein? Tem a ver se é variável dependente ou independente? Ah, tá ficando quente. Tem a ver como? Hum, certo. Ela passou a ser? Quando que ela passou a ser? Onde? Nossa hipótese é esse aqui, ó. Nossa hipótese é esse aqui. Lembra que a gente desenhou? A gente mudou nossa hipótese? Mas a gente mudou nossa hipótese? Tá aqui a nossa hipótese, ó. Pega o gancho, pega o gancho. Aham, certo. Tá, e aí? O comprimento do dedo. Sim, certo. Aham, certo. Tá, então quem que vai no... Então quem que vai no eixo vertical e quem vai no eixo horizontal? Certo. Então agora vamos transformar isso numa regra simples, tá? Clara, para ninguém se confundir. Como a gente decide que variável vai no eixo vertical e qual variável vai no eixo horizontal? Por convenção, tá? Por convenção. Qual convenção? A variável que sofre o efeito, o que você acha que sofre o efeito, que é a nossa variável dependente, por convenção, vai onde? No eixo vertical. E a variável que você acha que causa o efeito, ou que causa a influência, que nós chamamos genericamente de variável independente, ou variável preditora, vai onde? Vai no eixo horizontal. Beleza? Então essa é a convenção, tá? Ah, eu quero fazer o contrário. Tudo bem, mas aí você vai estar comunicando outra coisa. Se você inverter, tá? Vamos inverter. Não quero fazer assim porque eu sou rebelde. É, tem coisas que é convenção. Mas é
É exatamente isso, é uma convenção, tá? Por quê? Para facilitar a comunicação. Porque se cada pessoa fizer como quer bem entender, aí como é que você vai comunicar isso para os outros, né? Cada um, não, agora é assim, agora é esse outro. Aí fica difícil a comunicação. Então, olha só, inverti, ó. Agora a altura é no Y e o comprimento aqui é no eixo horizontal. Se eu fizer um gráfico assim, o que eu estou comunicando para você? Exatamente. Eu estou dizendo assim para você, ó. Eu acho que o comprimento do dedo afeta a altura da pessoa. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido para vocês? Eu acho que o comprimento do meu dedo afeta a minha altura. Percebe que a comunicação mudou? Então, a orientação, a posição dos eixos no seu gráfico, ela reflete a sua pergunta. Como? Através da sua hipótese. O que eu acho que influencia o quê? Cadê a minha hipótese? Está aqui, ó. Por isso que a gente desenhou esse fluxograma, para tornar a nossa hipótese mais clara e explícita possível, que agora não tem equívocos, tá? Eu disse literalmente aqui, eu acho que isso afeta isso. Ah, então, portanto, necessariamente essa é a minha variável dependente e essa é a minha variável independente. Se isso é assim, então, por convenção, a minha variável dependente vai onde? No eixo vertical. E a minha variável independente vai no eixo horizontal. Resolvido. Agora temos um critério simples e claro que você sempre pode seguir e que automaticamente o seu gráfico reflete a sua pergunta e a sua hipótese. Beleza? Então, demos mais um passo. Agora, temos eixos no gráfico que refletem nossas variáveis. O que está faltando nesse gráfico aí agora? Os dados, né? Que é talvez o mais importante, correto? A gente não botou as medições nenhumas que a gente fez aí. A gente só disse quais são as variáveis que refletem a nossa pergunta e organizou eles nos eixos de modo que eles refletem nossa hipótese ou a nossa expectativa, correto? Mas cadê os dados? Não tem, tá faltando. Então, naturalmente, esse é o próximo passo. Tá? 10 minutos, toma uma água, vai ao banheiro, faz um café e aí volta aí para a gente descobrir como é que a gente coloca os dados nesse gráfico. Então, olha aí, ó. Nossa tabela, nossa mini tabela resumida. Tem um áudio ligado aí. Tem a nossa tabela resumida e temos o nosso princípio de gráfico, né? Os elementos iniciais, os eixos, precisa ter eixos. Agora na altura tem que colocar a altura de todo mundo, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é definir quais são as variáveis que refletem a nossa pergunta. E é isso que os eixos representam, tá? Então lembra disso. O que os eixos representam? Os eixos do gráfico devem refletir as variáveis da pergunta, tá? E aí como faz para escolher quem vai em qual eixo? Com base na sua hipótese. Quem afeta quem? A variável que causa o efeito, que você espera que cause o efeito, vai no eixo horizontal. Por isso também as pessoas chamam às vezes de variável x, né? Eixo x e eixo y. Eixo x horizontal e o eixo y vertical, tá? Mas o nome mais comum na literatura científica é variável independente, aqui ó, no eixo horizontal, ó, preditora, e no eixo vertical, variável dependente ou variável resposta, tá? Beleza. Então agora a gente precisa preencher o gráfico. Com o quê? Os dados, né? Como faz? Alguém dá uma ideia pra gente? A gente pode começar indicando quais são os valores das variáveis nos eixos, concorda? Que valores essas variáveis podem assumir, né?
Então vamos ver. A altura da pessoa. Olha essa tabela aí e me diz mais ou menos de quanto a quanto a altura das pessoas está variando aí. Aproximadamente. 1,50 mais ou menos, até 1,80 e pouquinho, né? Tá. Então, deixa eu dar uma puxadinha aqui para ficar com mais espaço. Então a gente pode começar colocando o intervalo de valores, né, que essas variáveis podem assumir nos eixos. Menor valor de altura é aproximadamente 1,50. Então eu vou botar aqui, ó, 1,50. De que lado eu coloco? Do lado esquerdo ou do lado direito? Do menor para o maior, né? Então lembra que por convenção a gente lê da esquerda para a direita, né? Então o menor valor fica na esquerda e o maior valor fica na direita. Então eu vou colocar lá do outro lado, 1,80 mais ou menos, tá? Entre 1,50 e 1,80 eu posso botar, né? 1,60. Posso botar 1,70. Como eu defino esses intervalos? Quais valores exatamente? É arbitrário, tá? É simplesmente para você ter uma ideia de quais são os valores que estão ocorrendo aqui nesse eixo. Então, a gente tem que botar no mínimo qual é o menor valor e qual é o maior valor. Ou um valor limite superior e um limite inferior. E aqui no meio você pode botar valores intermediários dentro de uma escala que seja fácil de entender e de interpretar, tá? Quantos exatamente? Isso é arbitrário, tá? Pode botar, quebrar em mais, pode botar mais valores, menos valores, tanto faz, desde que fique fácil e simples de entender, tá? Então, ó, tá variando mais ou menos de 1,5 até 1,80, botei o limite inferior e superior aqui, e botei esses valores intermediários, de modo que tá variando de 10 em 10 centímetros, tá vendo? 1,5, 1,60, 1,70 e 1,80. É uma forma simples de representar a variabilidade que existe na altura das pessoas. Tá? Agora falta o outro eixo, né? Olha o comprimento do dedo aí e me diz, está variando mais ou menos em que intervalo? Comprimento do dedo, de quanto a quanto? Mas... 6. Até quanto? Até 8,5, né? Então vou botar aqui até 9 para arredondar, tá? Lá em cima, né? Na outra ponta. E aí, entre 6 e 9, eu boto aqui, ó. 6, posso botar 7, números inteiros, né? Que é fácil de entender. 7, 8, mais ou menos aqui, né? Pronto. Agora meus eixos indicam os valores das variáveis. Aí eu sei se o valor é maior ou menor e mais ou menos qual é o valor. Só de olhar para o eixo. Tranquilo? Beleza. E agora? O que mais que falta para completar esse gráfico? O que está faltando aí? Tá faltando botar alguma coisa aí. O que, que é? Onde estão os dados nesse gráfico? As medidas diretas dos dedos que a gente mediu. Alguém tá vendo isso aí? Tá faltando isso, né? Tá faltando os próprios dados. Então me diz aí me diz uma forma aí, como eu posso representar cada dedo que nós medimos nesse gráfico. O que eu posso fazer aí? Desenho o quê? Me dá um exemplo. Uhum. Tá.
Vamos pensar num exemplo prático aqui, né? Um dedo específico. Vamos pensar nesse dedo aqui, ó. Pensa nesse dedo aí. Eu quero representar os valores dessas variáveis nesse gráfico. Como faz? Uma reta? Uma curva? Eu quero saber como eu represento esse dedo neste gráfico. Pontinho? Tá, então eu vou fazer um pontinho. Onde eu boto? No eixo do X. Certo. Conceição. 1,57. Onde eu coloco? 1,50. 1,60. Bom, tá aqui no meio. Aqui bem no meio seria 1,55, né? Então 1,57 eu posso botar um pouquinho pra cá, né? Tá bom aqui? E aí? Que vale quanto? Coloca onde? 6,75. 6 centímetros tá aqui, né? 7 centímetros tá aqui, mais ou menos. Então 6,75 vai estar onde? Aqui entre o 6 e o 7, ó. Entre o 6 e o 7 seria 6,5, né? Mais ou menos aqui. Então 6,75 um pouquinho para cima, né? Então subo aqui um pouquinho, tá, nananana. Tipo isso? Tá bom assim? Conceição, tá bom assim? Próximo. A altura da pessoa, 1,55. Comprimento do dedo, 6,1. Onde está 1,55? Tá aqui, né? Mais ou menos. Comprimento do dedo, 6,1. 6 está bem aqui, né? Então 6,1 um pouquinho acima do 6. Ó, a altura da pessoa, 1,55. No eixo X, a altura, né? Tá bem aqui, ó. Entre 1,50 e 1,60, bem no meio. Comprimento do dedo, 6,1. Onde é o 6,1? O 6 está aqui e o 7 está aqui. Então 6,1 é um pouquinho acima do 6, tá vendo? No eixo vertical, que representa o comprimento do dedo. Outro dedo. Esse dedo aqui, ó, mede 7,2 centímetros e veio de uma pessoa com 1,69 de altura. 1,69 de altura, 1,60 daqui, 1,70 daqui. 1,69, um pouquinho abaixo de 1,70, né? Então posso botar aqui mais ou menos. Comprimento do dedo, 7,2 centímetros. O 7 no eixo vertical, o comprimento do dedo está bem aqui, ó. Então 7,2 pode ser um pouquinho aqui para cima, né? Então pego o meu pontinho, tá. Quantos dedos está faltando aqui? Coloquei 3 aqui, ó. Falta quantos? Faltam 4. Então você percebeu uma coisa agora, correto? Na nossa tabela que a gente está usando aqui, nossa tabela resumida para fazer esse gráfico, tem quantos dedos? Na tabela são 7 dedos, correto? Tem 7 dedos diferentes. Então, quantos dados devem aparecer no seu gráfico? 1.000, 1.000.000, 1 ou 7? Quantos dados devem aparecer no seu gráfico? 7, correto? Então, percebe outra regra fundamental de um gráfico de dados. O seu gráfico reflete a quantidade de dados que você tem. Se você tem mais dados, vai aparecer mais dados no seu gráfico. Se você mediu menos coisa, vai aparecer menos dados no seu gráfico. Minha tabela tem 7 unidades amostrais. Então, quantas unidades amostrais vai aparecer no meu gráfico?
7, tá? 4, quarto no caso, quarto dedo, a altura da pessoa, 1,50, comprimento do dedo, 6 centímetros. 1,50 tá bem aqui, ó. 6 centímetros, comprimento do dedo, tá bem aqui, bem no cantinho, tá? Mais ou menos. Outro dedo, 1,74 a altura da pessoa, 8,5. 8,5 comprimento do dedo. 1,74, ó. Por aqui, né? 1,70 aqui, 1,80 aqui no eixo horizontal. 1,75 tá bem no meio. Então 1,74 eu boto aqui mais ou menos, né? Um pouquinho para a esquerda. Comprimento do dedo, 8,5 centímetros. 8 centímetros está aqui, ó. 8,5 é entre o 8 e o 9, né? Então eu posso empurrar aqui esse pontinho mais para cima. Tá? Entre o 8 e 9, 8,5. Mais um dedo, penúltimo. Altura 1,82, comprimento do dedo 7,5. 1,82, a 1,80 tá aqui, ó. 1,82, bota um pouquinho aqui para cima, né? Um pouquinho passando. Comprimento do dedo 7,5. Então, 7 que tá aqui, 8 centímetros tá aqui. 7,5 tá entre o 7 e o 8. Então, bota aqui mais ou menos. Entre o 7 e o 8, né? Aproximadamente. E finalmente, o último dedo, a altura da pessoa, 1,65, comprimento do dedo 7 centímetros. 1,65 está onde? Está aqui, ó, entre 1,60 e 1,70. Comprimento do dedo 7 centímetros, o 7 está bem aqui, tá vendo? Então eu vou pegar esse ponto e vou empurrar ele lá no eixo vertical até 7 centímetros, que é mais ou menos aqui, né? Tadá! Empurra aqui um pouquinho para cima. Temos um desenho. Oi? Olha aí nosso desenho. Temos um gráfico, tá? Agora olha para esse gráfico e tenta responder a nossa pergunta. Vou escrever a pergunta aqui em cima, tá? Vou escrever ela bem aqui. A altura da pessoa afeta o comprimento de um dedo? A altura da pessoa afeta o comprimento de um dedo? Olha para esse gráfico e tenta responder essa pergunta. A altura afeta o comprimento de um dedo? Sim ou não? Se sim, afeta como? Não? Todo mundo concorda? Não? Afeta? Sim ou não? Quem acha que sim, porque sim. Quem acha que não, porque não. Como? Varia como? Varia como? O que isso significa? Uhum. Hum. Então, por exemplo, aqui, aqui temos 3 dedos de pessoas relativamente mais baixas, né? Aí, olha o comprimento do dedo. Parece estar mais para baixo também, né? Pessoas mais altas. Olha o comprimento do dedo. Tá mais para cima. Ah. Ah. Aham. Ah. O que significa? Ah.
Ok. Hum. Ok. Então temos uma defesa ferrenha aqui de que afeta, né? Eu quero saber a defesa de quem acha que não afeta. Diga. Peraí, peraí. Tá, pode falar. Uhum. Certo. Tá. Tá. Ok. Então temos duas defesas. E agora, como a gente decide? Diga. Uhum. 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 Certo. Beleza? Então temos defesas a favor e defesas contra. E agora, como a gente decide? Diga. Hum. Induzido o erro? Que erro? Ela tá questionando que vocês não sabem usar régua, hein? É, pois é, então. Se alguém fez isso é porque não sabe usar muito bem a régua. Mas tudo bem, tá? É uma possibilidade. Mas vamos assumir que todo mundo usou a régua direitinho. E agora? Como a gente decide? Tá todo mundo certo? E agora? Hum. 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 Uhum. Uhum. Ok. Ah. Ah. Uhum.
Aham. Hum. Ah. Que ninguém sabe medir. Aham. Pode ter um erro de medida? Pode, pode ter um erro de medida? Olha só, pode ter um erro de medida? Pode ter um erro de medida, tá? A nossa questão aqui é, pode ter ou pode não ter um erro de medida. Olhando este gráfico, nós conseguimos enxergar uma relação. Então percebe que isso não depende de ter erro de medida, tá? O erro de medida está, se ele existe, ele está aqui nesse gráfico. Mas a questão não é se tem ou não tem erro de medida. A questão é, ao olhar para este gráfico, você consegue enxergar uma relação? Sim ou não? Se sim, qual é? Então, temos defesas, temos o contraditório. Tá? Percebe que a gente está tipo num julgamento aqui, né? Temos visões opostas e a gente precisamos chegar num consenso. Precisamos chegar no consenso, correto? Então, vamos imaginar uma situação hipotética para ver se a gente chega no consenso. Mas tudo o que vocês falaram faz sentido, percebe? Como o colega falou pra gente, ó, eu acho que tá todo mundo certo, né? Em parte, sim. Tudo que vocês falaram faz muito sentido. Mas a gente precisa de um critério. A gente precisa de um critério para decidir exatamente, quando eu olho para um gráfico, o que é. Quando eu digo, olha, parece que tem relação, o que é exatamente que eu estou vendo que me diz isso? O que exatamente eu estou usando para decidir que se tem relação ou se não tem? Se tem um efeito, se tem uma influência ou se não tem? Então vamos pensar em situações extremas, como os matemáticos gostam de falar. Vamos pensar nos limites. Vamos pensar no limite. Se fosse desse jeito, qual seria a nossa conclusão? Se fosse desse outro jeito, qual seria a nossa conclusão? Aí talvez isso ajude a clarear as ideias e a gente pode chegar no consenso, tá? Então eu vou pegar, esse é o gráfico real, tá? Com os dados que vocês mediram. Agora eu vou copiar e colar esse gráfico e duplicá-lo aqui. E eu vou criar dois gráficos opostos que me mostram exatamente situações totalmente opostas. Hipotéticas, imaginárias, tá? Esses são os dados reais. Agora a gente vai criar da nossa cabeça, simular dois gráficos imaginários. Do lado esquerdo, eu quero um gráfico que me mostra uma relação perfeita entre o comprimento do dedo e a altura da pessoa. Do lado direito, eu quero um gráfico que me mostra que não tem absolutamente relação nenhuma entre comprimento do dedo e altura da pessoa. Então, vou escrever aqui em cima. Relação perfeita do lado esquerdo. E aqui desse outro lado, vou dizer relação nenhuma. Então agora o que vocês vão fazer é, olha aqui para essa figura da relação perfeita. Um gráfico imaginário primeiro, tá? Se a relação entre o comprimento do dedo e a altura da pessoa fosse perfeita, o que você esperaria observar nesse gráfico? Como deveriam estar os pontos, mais ou menos? Tipo assim? Tá bom assim? Todo mundo concorda? Eu quero uma relação perfeita. Como deveria ser esse gráfico? Como? Como assim uma reta? Que eu faço? Peraí, o que que eu faço com os pontos? O que que eu faço com os pontos? Ah, os pontos perfeitamente alinhados. Tipo assim?
Aí esse aqui talvez mais pra cá, né? Sobe mais um pouquinho. Aí talvez ele vai ficar meio sobreposto, não tem problema, tá? Tipo assim? Tá bom assim? Faz sentido? Todo mundo quando olha para esse gráfico enxerga uma relação nesse gráfico? Faz sentido para vocês? Então transforma em palavras para mim. Qual é a relação que você está vendo nesse gráfico? À medida que a altura da pessoa aumenta, o comprimento do dedo também aumenta. Pode ser? Ou, quanto maior a altura da pessoa, maior o comprimento do dedo, né? Beleza. É só assim que significa que tem uma relação? Poderia ter outra disposição dos pontos aí. Nesse caso, parece que é o que faz mais sentido, né? Pessoas maiores têm dedos maiores. Hum, tá. Calma, esquece o outro gráfico. Esquece o outro gráfico. Ei, mas, peraí, esquece o outro gráfico. A gente tá falando desse gráfico aqui, ó. Todo mundo olha para esse gráfico e vê uma relação nesse gráfico? Essa é a pergunta. Sim, então concordamos em alguma coisa. Então a relação é óbvia, perfeito. Então concordamos em alguma coisa. Então concordamos que se houver uma relação perfeita entre as variáveis, esperaríamos observar algo como isso. Algo como isso, o quê? Um alinhamento perfeito de pontos. Correto? Enxerga alguma dispersão aqui nessa nuvem de pontos? Não, por quê? Porque eles estão perfeitamente alinhados. Então, por definição, não tem espalhamento nenhum, certo? Agora vamos pensar no outro gráfico. Agora imagina, hipoteticamente, que não tem absolutamente relação nenhuma entre o comprimento do dedo e a altura da pessoa. Se isso fosse verdade, o que você esperaria observar nesse gráfico? Como ficam os pontos? Mais ou menos. Tudo disperso como, exatamente? O que eu faço com os pontos? Uhum. Tipo assim? Faz sentido? Alguém consegue enxergar alguma relação aqui? Diga. Uhum. Qual gráfico anterior? Calma, calma. Esquece o gráfico anterior. Vocês estão querendo dar o passo adiante, spoiler. Vocês estão dando spoiler, calma. Esquece o outro gráfico, pensa nesse aqui. Olha para esse gráfico aqui. Se não tiver relação nenhuma entre comprimento do dedo e altura, você espera observar o quê? Aí vocês falaram, eu espero um negócio nada a ver aqui, um espalhamento todo doido. Tipo isso aqui. Faz sentido para vocês? Diga. Hum. O que pouco confiáveis as variáveis? O que determina se as variáveis são confiáveis ou não é a qualidade das suas medições, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é tem ou não relação entre elas, são coisas diferentes. Pode ser que as suas medidas são tão ruins
que você não consegue detectar uma relação entre as variáveis porque as suas medições não medem de fato as variáveis que você medir. Isso é possível. Mas em geral, a gente está sempre assumindo que a gente mediu coisas com métodos apropriados, né? Porque se você for medir uma coisa que você não é capaz de medir confiavelmente, então não faz nenhum sentido a gente tentar usar isso, né? Uhum, uhum, tá. Ah, sim, com certeza. Essa é uma conclusão natural disso, né? Olha, a minha hipótese é que a altura da pessoa afeta o comprimento do dedo. Se isso fosse assim, eu esperava observar um negócio tipo isso, correto? Mas eu vi isso aqui, ó. Eu vi isso aqui. Ah, então parece que não tem nenhuma relação óbvia, pelo menos, né? Ah, então o que que significa? Ah, então talvez essa minha hipótese aqui, ó, essa seta aqui, ó, essa seta existe? Não. Entendeu? Então essa seta aqui, ó, que existia na minha cabeça, que era o meu achismo, meu preconceito. Ah, eu coletei dados e não tem nada a ver, né? Ah, então essa seta aqui, ó, esquece essa seta. Ela só existia no mundo da imaginação. Aí como é que cientistas falam quando isso acontece? Não validou sua hipótese. Qual é o contrário de validar ou suportar a sua hipótese? Eles falam, você fez o que com a sua hipótese? Você descartou, você rejeitou, você refutou a sua hipótese, correto? Essa seta aqui, ó, não existe, você está delirando, tá? Então é isso que significa. O segundo gráfico, exatamente. Agora você foi lá e viu isso aqui, ó, o gráfico da esquerda. Nossa, tem claramente, obviamente tem uma relação entre o comprimento dele e a altura da pessoa. Ah, então essa seta faz sentido. Então nossa hipótese faz sentido. Ela consegue prever o que acontece no mundo real. Tá vendo? Eu achava isso, coletei os dados. Olha, é exatamente o que a gente esperava. Ah, tá, então faz sentido. Beleza? Esse é o método científico, galera, tá? É exatamente assim que a ciência funciona. Aí então você pode ter duas possibilidades extremas. Ou isso, ou isso. Esses são os dois limites, como a gente fala, são os extremos, tá? Tem evidência para a relação? Ótimo, então essa hipótese faz sentido. Não tem? Ok, então essa hipótese foi refutada. Pense em outra. Ah, então talvez tenha outra coisa que é mais importante para explicar por que, que as pessoas têm comprimentos de dedo diferentes? É, talvez tenha outros fatores que são mais importantes. Mais importantes do que a altura. Tipo o quê? Ah, sei lá, tipo o sexo, tipo a posição do dedo, tipo fatores genéticos que a gente não mediu aqui, que vai ser, você já viu que vai ser complicado, pode ser mais difícil de medir, mas sim, poderia ser também. Tá? Nutrição da pessoa, tá? Concentração de hormônio, sei lá, qualquer coisa que você puder imaginar. Ah, talvez, né? Práticas culturais de modificação do próprio corpo, né? Também é possível. Então percebe que esse é o mecanismo fundamental do método científico, tá? Tem uma hipótese, coletei dados. Faz sentido ou não? Faz, ótimo. Então a gente tem alguma compreensão sobre como o mundo funciona. Não faz sentido? Então sua compreensão está errada, precisa atualizar. Então a ciência funciona nada mais, nada menos como um método de atualização de crenças, percebe? É um controle de qualidade. E aí assim a gente consegue discriminar entre quais crenças fazem sentido e quais não fazem. A gente usa aquelas que fazem e varre aquelas que não fazem. Ou pelo menos nós temos a possibilidade, a chance de fazer isso, né? Se você vai realmente fazer isso, é outra história, tá? Com cada um. Beleza?
Mas ainda temos um problema que a gente não resolveu, tá? Então, esses aqui são duas situações extremas. Então, percebe que o que a gente quer saber é, tá, então o nosso gráfico do mundo real, ele se parece mais com o quê? Ele se parece mais com esse ou ele se parece mais com esse aqui? Olha aí o nosso gráfico do mundo real e diz, ele parece mais com qual dos dois? Primeiro ou segundo? Um voto pro primeiro. Dois votos pro primeiro. Um voto pro segundo. Dois votos pro segundo. Primeiro, 3-2. 3-3. 4-3. Então o primeiro ganhou por um voto. Tá bom pra vocês assim? Então perceba, eu sou o juiz, eu não posso votar. Isso, falou a palavra-chave, tá? Essa é a palavra-chave. Eu não vou votar porque eu não quero criar viés ou tendência, tá? Porém, é exatamente isso que, quando você olha um gráfico, está procurando, correto? Está procurando o quê? O que um cientista procura quando ele olha um gráfico? Um cientista espera encontrar isso aqui no mundo real? Você espera ver isso aqui no mundo real? Não, por que não? Por exemplo, pensa comigo. E essa aqui é a relação perfeita, significa o quê? Significa que o comprimento do dedo de uma pessoa reflete total e exatamente a sua altura, percebe? Se mudou a altura um tiquinho, um tantinho, o dedo comprimento vai mudar também, automaticamente. Então, toda variação que você está vendo no comprimento do dedo aqui, você pode atribuir totalmente à altura da pessoa, percebe? Mudou a altura, instantaneamente, automaticamente muda o comprimento do dedo. Agora pense comigo, no mundo real, a altura da pessoa é a única coisa que pode influenciar o comprimento do dedo? Me dá um exemplo de uma coisa óbvia, trivial que vocês falaram aí que pode afetar o tamanho das mãos e dos dedos. O sexo, por exemplo, tá? Por exemplo, o sexo. Então agora imagina aqui comigo. Ó. Imagina que nós temos duas pessoas, ambas têm exatamente 1,70 m de altura. Dois pontinhos sobrepostos aqui, tá? Duas pessoas. As duas têm exatamente 1,70 m de altura. Porém, uma pessoa é do sexo masculino e outra pessoa é do sexo feminino. Se você comparar os dedos dessas duas pessoas entre si, quem você esperaria que teria dedos mais compridos? O homem ou a mulher? Então, o que vai acontecer com o pontinho do homem nesse gráfico? O que vai acontecer com o pontinho da mulher? Se o sexo tiver esse efeito que a gente espera. Ah, mas essa pessoa aqui, ó, esse homem, qual é outra coisa que vocês acham que pode afetar o comprimento do dedo aí? Como? Me dá um exemplo concreto. Genética. Talvez. Pensa em genética. Talvez essa pessoa aqui, ó, vou botar aqui, ó. Duas pessoas exatamente a mesma altura. Porém, uma pessoa veio de uma população, de um lugar no mundo onde as pessoas são naturalmente mais altas. Me diz um lugar do mundo onde você acha que as pessoas são muito altas, em geral. Alemanha, países nórdicos, pode ser. Alguém sabe qual é o país que tem as pessoas mais altas do mundo? Onde estão as pessoas mais altas do mundo? Em geral, tá? Não exceções, tá? Mas população em geral.
Essa pessoa aqui veio da Holanda, tá? A estatura média de um homem holandês é 1,84 m. Em média, tá? No Brasil, uma pessoa com 1,84 m é considerada geralmente alta, correto? Na Holanda, em média, um homem tem 1,84 m. Então, um homem holandês alto é tipo 1,90 m para cima, tá? Aí essa pessoa aqui, ó, veio da Holanda. Esse homem da Holanda. Esse outro homem aqui não veio da Holanda. Ele veio de outro lugar qualquer, tá? Onde a população do Japão, onde os homens em geral não são muito altos. Aí, ó, o que que acontece com o pontinho dele? Tá? Agora olha para esse gráfico de novo. Você ainda vê uma relação perfeita? Por quê? Agora apareceu uma coisa que antes não tinha nesse gráfico, correto? Você tinha um alinhamento perfeito. Agora você não tem mais um alinhamento perfeito, correto? Aí os cientistas falam o quê? Agora tem dispersão no seu gráfico. Tem espalhamento dos pontos. Que espalhamento? Espalhamento em torno da tendência que você espera observar. Que a tendência é o que acontece com a maioria. Porém, esse aqui, por sei lá que motivo, tem dedos um pouquinho mais compridos para uma mesma altura do que esse outro aqui. Esse aqui, para uma mesma altura, tem dedos um pouquinho mais compridos do que esse outro aqui. Esse aqui, por algum motivo, tem dedos mais curtos do que a gente esperava para a altura dele, tá? Aí esse aqui, talvez um pouquinho mais comprido. Então, quando você olha no mundo real, que você sabe que tem várias coisas influenciando sua variável dependente, e não só aquilo que você mediu aqui na sua variável independente, então nós automaticamente esperamos. Qual é a chance de observar um alinhamento perfeito de pontos nesse gráfico aqui? Qual é a chance? Na prática é zero, tá? É praticamente zero. Nenhuma chance de você ver um alinhamento perfeito. Por quê? Porque no mundo real tem um monte de coisas variando ao mesmo tempo e possivelmente afetando suas variáveis. Quando isso acontece, qual é o efeito disso no seu gráfico? A gente acabou de ver, né? Cria o quê? Cria a dispersão dos pontos, o espalhamento dos pontos no seu gráfico. Então, se isso é assim, quando a gente olha para um gráfico e a gente quer saber tem relação entre essas variáveis, o cientista vai olhar para o que está acontecendo com essa pessoa, esse dedo isoladamente aqui, ó. Não. Ele vai olhar para o que está acontecendo com esse dedo isoladamente aqui, ó. Não. Ele vai olhar para o quê? Para o que está acontecendo com a maioria. Por quê? Porque ele quer saber se existe uma tendência. O que é uma tendência? É aquilo que ocorre com a maioria. Aí hoje tendências são muito comuns nas redes sociais, né? Já ouviram falar? Aí o Twitter tem até um negócio que eles chamam de Trending Topics. Já ouviu isso? As redes sociais? São aqueles tópicos, aqueles temas, né? Aquelas hashtags que estão bombando na hora aí, aparece na TV de vez em quando. Olha, hoje as coisas mais pesquisadas e mais comentadas na internet. A tendência do momento. Por que é a tendência? Porque tem um monte de gente seguindo aquilo ou fazendo aquilo. A maioria está fazendo isso. Ah, mas fulano discorda e acha diferente. Tá, é fulano. A tendência não é fulano. Não é o ciclano. A tendência é a maioria. Então agora olha para esse gráfico e me diz. Você enxerga alguma relação aí? Sim ou não? Se sim, qual é? Então vamos pensar. Olha os pontinhos aqui para o lado esquerdo do gráfico. Dedos de pessoas mais baixas. Você percebe alguma tendência em relação aos dedos de pessoas mais altas? Com relação ao comprimento do dedo? Eles tendem a estar mais para baixo ou mais para cima ou tendem a ter comprimentos parecidos?
Ninguém percebe que esses pontinhos de pessoas com alturas mais baixas tendem a estar mais para baixo no gráfico do que esses pontinhos de pessoas mais altas que estão mais para cima. Ninguém percebe isso? Uhum. Certo. Tá, mas esquece o sexo. O sexo não está nesse gráfico, certo? Então, pensa só nesse gráfico. Então, veja. Olha as pessoas com a altura mais baixa. Onde está o comprimento de dedo delas? Está mais para baixo. Olha as pessoas com altura maior. Para onde está o comprimento de dedo delas? Está mais para cima. Você percebe alguma sobreposição aqui, ó? Aqui está variando de 6 até menos que 7. Dedos de pessoas mais altas. Está variando de acima de 7 centímetros até 8,5. Então percebe que não tem nenhuma sobreposição entre dedos de pessoas com estatura menor e dedos de pessoas com estatura maior? Isso é uma tendência, percebe? Tendência não é o que acontece com o fulaninho isoladamente. Por quê? Porque a tendência é o que acontece com a maioria. Se você olha para o que acontece com dados isolados individuais, como que a gente vai detectar tendências? Nunca! É impossível. Por quê? Porque cada um vai fazer uma coisa diferente. O comprimento do dedo dessa pessoa não é o mesmo dessa pessoa, que não é o mesmo que esse dedo, que não é o mesmo que esse dedo, que não é o mesmo que esse, não é o mesmo que esse, que não é o mesmo que esse. Então cada um está fazendo uma coisa diferente. Como você vai tirar uma tendência com base no que cada um está fazendo isoladamente? Como faz? Não faz, é impossível, tá? Por isso os cientistas não fazem isso. Tá? Faz o que então? Procura o que está acontecendo com a maioria. Procura a tendência. Aí você olha para um gráfico e olha, então parece ter uma tendência. Não, mas espera aí, tem espalhamento dos pontos, tem dispersão. Eu estou vendo que tem uma pessoa aqui que é mais alta e que o dedo é mais curto, então está fugindo da tendência, correto? Correto, é verdade. Mas a maioria não está, então é uma tendência. Tranquilo? Então percebe que no mundo real, quando você vai encontrar isso aqui, ó? Quando você vai encontrar alinhamento perfeito de pontos? Nunca, tá? Não vai achar nunca. Por quê? Porque a gente sabe que tem um monte de efeitos ocorrendo ao mesmo tempo. Posso encontrar isso aqui? Pode. Você foi lá e mediu, caramba, não tem nada a ver, ó. Não tem absolutamente nada a ver. Pode acontecer? Pode. Significa o quê? Significa que a sua hipótese estava totalmente errada. Simples assim, tá? Agora olha para esse gráfico aqui e imagina que não tem tendência nenhuma nele. Se não tivesse tendência nenhuma, ó, os dedos de pessoas mais baixas não tendem a ter comprimentos menores. Dedos de pessoas mais altas não tendem a ter comprimentos maiores. Ah, então talvez a gente poderia ter algo assim, ó. Essa galera que está mais embaixo, tá vendo? Comprimento do dedo menor, empurra eles mais para cima. Essa galera aqui, ó, que eram dedos de pessoas mais altas, que estão mais para cima, tá vendo? Que tem comprimento maior, empurra eles mais para baixo. Aí você olha para o gráfico, percebe uma tendência? Olha, a altura está mudando e o comprimento do dedo está aqui meio, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Eu consigo perceber uma tendência de aumento ou de diminuição ou de qualquer tipo. É mais difícil, concorda? Ah, então aí eu não consigo mais ver tendência. Então, percebe que a tendência é o que ocorre com a maioria, tá? Essa é uma ideia fundamental para a gente. Toda vez que a gente olha para um gráfico, a gente não está procurando o que acontece com fulano ou ciclano.
A gente está procurando o que acontece com a maioria. Por quê? Porque essa é a única forma que nós temos de detectar relações no mundo real. Porque se você for parar para olhar o que está acontecendo com cada um individualmente, sempre cada um vai fazer uma coisa diferente. E aí você não vai concluir nada. Simples assim. Beleza? Pensa sobre isso. 10 minutos. Toma água, vai ao banheiro, lava o rosto. Olha uma rede social aí. E aí volta aí pra gente concluir nossa conversa. Então olha aí. Criamos um gráfico a partir da nossa tabela de dados. Para responder uma pergunta, respondemos a nossa pergunta. Percebe que responder a nossa pergunta significa determinar se há relação entre essas variáveis, correto? Mas determinar se há relação entre variáveis significa o quê? Na prática, procurar tendências, né? Então essa é a ideia fundamental para a gente. Quando a gente olha um gráfico para responder uma pergunta, a gente está procurando tendências. O que acontece com a maioria. Por quê? Porque se você olhar para o que acontece com cada dado, cada observação individualmente, cada unidade amostral individualmente, aí você inevitavelmente vai se perder, porque cada um vai estar fazendo uma coisa diferente. Tá? Então lembre-se, são duas situações extremas possíveis. Você pode ver uma relação perfeita ou pode ver relação nenhuma. No mundo real, em geral, não existem relações perfeitas, tá? Então, no mundo real, a gente vê o quê? A gente vê algo entre esses dois extremos, tá vendo? Dificilmente você vai ver isso aqui, mas se houver alguma relação mesmo, você também não espera observar isso aqui. Espera o quê, então? Alguma coisa no meio. Alguma tendência, mas misturada com alguma dispersão. Tipo o quê? Tipo isso, por exemplo. Tá? Então aqui temos um exemplo do mundo real. Então agora a gente pode completar a nossa terminologia para o gráfico. Os eixos representam as variáveis, né? E cada ponto que você botou no gráfico representa o quê? Uma unidade amostral. Cada pontinho no seu gráfico representa uma unidade amostral. Tranquilo? Quem fez um gráfico diferente desse aí? Um tipo de gráfico diferente desse? Você, você usou esses eixos nessa ordem e usou pontos para representar as unidades amostrais? Ok. Uhum, tudo bem. Tá. Tá, mas você fez, em linhas gerais, você fez parecido, né? Alguém fez um tipo de gráfico diferente, muito diferente desse que a gente acabou de fazer? Uhum. Uhum. Certo. Que linha? Que linha? Como eu boto uma linha aqui? Tipo, ligando os pontos? Vou ligar os pontos. Uhum. Por, e- por exemplo, eu posso pegar e ligar os pontos com linhas nesse gráfico. Tipo assim, né? Por exemplo, tá?
Poderia ligar os pontos assim com essa linha, certo? Faz diferença botar essas linhas aí? O que vocês acham? Se eu tirar essas linhas desse gráfico totalmente, você automaticamente se torna incapaz de interpretar o resultado, correto? Você não consegue mais interpretar. Consegue, né? Consegue. Então, qual que é a função das linhas? Nenhuma! Nenhuma, tá? Nenhuma função. Além disso, perceba uma coisa muito importante. Eu posso ligar esse ponto aqui com esse, correto? E eu posso ligar esse outro ponto aqui com esse, correto? Mas e se eu quiser ligar esse aqui com esse? Posso fazer assim? Como eu decido quais pontos eu vou ligar? Como eu decido? Eu quero ligar os pontos. Eu vou ligar eles com base em quê? Qual critério? Com... Tá, mas me diz então um exemplo concreto. Eu ligo esse ponto aqui com esse ou com esse? Isso é um dedo, isso é outro. Lembra disso, tá? Cada ponto é uma unidade amostral. Isso é um dedo, isso é outro dedo, isso é outro dedo. Qual é a relação que existe intrínseca entre os dedos? Tipo assim? Posso fazer isso? Posso, mas isso não resolve o problema, percebe? Aqui você só tem dois homens. Agora aqui você tem várias mulheres. Então eu posso ligar o dedo dessa mulher com essa, ou eu posso ligar esse dedo com esse outro dedo aqui também, se eu quiser. Eu posso ligar esse dedo aqui com esse, ou eu posso ligar com esse outro aqui. Ou com esse outro aqui. Ou com qualquer dedo arbitrariamente. Ou seja, é arbitrário, percebe? Então, primeiro, você não ganha, não tem nenhuma informação que essa linha está te dando, além do que você já sabe, que é o que interessa para a gente responder a pergunta. E segundo, quais pontos você liga com linhas é totalmente arbitrário. Tá? Não tem nenhuma relação intrínseca que indica a você que dedo ligar com qual. Por quê? Porque não existe nenhuma relação intrínseca entre os dedos. Né? Porque cada dedo representa uma unidade de informação. Toda vez que você mediu um dedo a mais, você queria obter uma nova informação, correto? Então, idealmente, o que nós esperamos é já exatamente o contrário, o oposto disso. A gente quer que cada dedo nos dê uma nova informação e não uma informação repetida, uma informação que de algum modo já está relacionada com outra informação que nós já temos. Porque nesse caso ela será redundante. A gente quer informação nova. Quanto mais medições, mais unidades amostrais você adiciona na sua amostra, mais informação ela tem. Se essas unidades amostrais adicionarem nova informação, for informação nova. Se elas forem informação repetida, que de algum modo já está relacionada com o que você já mediu, então não é informação nova, é informação repetida. Ah, eu não quero fazer linhas, então eu vou fazer barras. Por quê? Porque as pessoas gostam de barras. Todo mundo já viu um gráfico de barras? Já viram um gráfico de barras? Sim, você já viu trocentos gráficos de barra, por quê? Porque todo mundo faz, então eu vou fazer também, tá? Então eu vou botar uma barra aqui, eu vou botar uma barra aqui, eu vou botar outra barrinha aqui. Aí eu poderia ir adicionando cada ponto, ao invés de botar um ponto, eu transformo o ponto numa barra, tá? Boto uma barrinha aqui, ligando até o eixo horizontal, né? Boto outra barrinha aqui, mais uma aqui. Esse aqui tá colado lá embaixo, vai virar um quadradinho. Boto outra aqui. Pronto. E aí? Tá legal? Gostaram da estética?
Qual é a função da barra que eu coloquei agora nesse gráfico? O que ela está indicando? O que ela está comunicando para você? A mesma coisa? Então é redundante? Se significa a mesma coisa, quer dizer que é redundante, por definição, né? Uhum, exato. Podia escolher, claro. Tanto é que alguns de vocês usaram barras, correto? Então, olha essa barra aqui. Olha essa barra aqui, ó. O que essa barra está informando para você? Só essa barrinha aqui, me diz pra gente aí. O que ela está comunicando? É o ápice? Qual o comprimento desse dedo aqui? Onde nesta barra me informa qual é o comprimento deste dedo? Que parte da barra está me informando isso? Aqui embaixo, aqui no meio, aqui em cima? É o topo da barra, correto? Então, intuitivamente, quando você olha para um gráfico com barras, você olha para toda a barra? Não, né? Você olha quase que instantaneamente, você olha para onde? Para o topo da barra, correto? Então o que, que essa base da barra aqui está informando pra gente? Esse pedaço aqui tá me dizendo o quê? Todo esse, ó, tá no topo, tá? Mas a barra não é só o topo, a barra é isso tudo aqui, ó. Então, todo o resto da barra tá me informando o que exatamente? A altura também é aqui, né? A altura é a posição da barra, se ela tá mais para a esquerda ou mais para a direita. Isso me diz a altura. Agora toda. Mas o tamanho do dedo tá aqui em cima. O resto da barra diz o quê? Mas qual é a informação que você olha na barra para concluir isso? Você está olhando para baixo da barra aqui na base? Para cima, para o topo, correto? Mas não é, mas essa informação não está, mas essa informação não está aqui no topo. Então, o que está informando a base da barra? Se a informação está no topo, se o comprimento do dedo está indicado no topo da barra, então essa informação não pode estar na base da barra, correto? Porque vocês acabaram de falar, está no topo. Logo, não está na base. Então, o que está na base da barra? Se eu pegar a base dessa barra aqui e cortar ela um pouquinho assim, o comprimento do dedo mudou? Uhum. Perfeito. Então, olha que ele falou uma coisa interessante. Eu não preciso olhar para a base da barra. Parece que não, né? Então, se você olha para essa barra aqui, se você olha para essa barra, o comprimento do dedo é 8,5, correto? Se eu cortar esse pedacinho aqui embaixo, ó, qual é o comprimento do dedo agora? 8,5. Se eu cortar mais um pedaço aqui, quanto é o comprimento desse dedo? Qual é o comprimento desse dedo?
8,5 mais ou menos aqui, né? Tá vendo? No topo, né? Aí eu vou cortando, né? Eu vou cortando, eu vou cortando, eu vou cortando. Aí o comprimento do dedo mudou? Não, né? Aí se eu acabar totalmente com essa barra aqui, faz alguma diferença? Não, né? Porque o comprimento e a altura são exatamente os mesmos. Ah, então qual é a função dessa barra aqui? Então, ó, ele diz que visualmente a barra é melhor. Alguém teve dificuldade depois que a gente conversou aqui sobre relações perfeitas e relação nenhuma? Alguém está tendo uma grande dificuldade em enxergar uma tendência nesse gráfico? Consegue enxergar uma tendência nesse gráfico? Só com os pontos que indicam exatamente qual foi a coisa que você mediu, o valor do comprimento do dedo e a altura da pessoa. Consegue? Se consegue, então qual é a informação adicional que as barras estão nos fornecendo? O que ela está dizendo para a gente que a gente ainda não sabia? Nenhuma! Ela não está dizendo nada que a gente ainda não sabe. Percebe que quando nós desenhamos uma barra nesse gráfico, ela nos informou absolutamente nada além daquilo que nós já sabíamos? Todo mundo percebeu isso? A sua conclusão mudou radicalmente quando você cortou fora a barra? Não, inclusive nós fizemos o gráfico sem barra nenhuma originalmente, correto? Então qual que é a função da barra? Nenhuma! Por que as pessoas usam barra? Por cultura. Todo mundo entende o que significa cultura, tradição? Nós, seres humanos, nós seres humanos somos animais sociais, correto? Nós vivemos em grupos e nós gostamos de imitar nossos ancestrais, correto? Então você vê um grupo de pessoas fazendo determinada coisa de determinado jeito, aí o que você faz? Você faz também. A gente imita nossos pares. Exatamente. O que significa melhor comunica? O que significa comunicar melhor? O que é comunicar melhor? Vai ver da forma que a gente quer que as pessoas vejam os dados ou vai ver os dados? Concorda que mais simples e mais claro, em geral, é melhor que mais complexo e mais carregado? Então, o que parece mais simples para vocês, um ponto ou uma barra? Se vocês acharem que um ponto é mais simples que uma barra, então vocês têm agora um exemplo do gráfico mais simples, claro e flexível que nós seres humanos já inventamos. Que é esse tipo de gráfico, um gráfico de pontos.
Mas veja... Pessoal, lembra por que a gente fez esse gráfico? Por que a gente fez esse gráfico? A gente quer responder uma pergunta. Qual pergunta? É essa pergunta. A altura da pessoa afeta o comprimento de um dedo? Então lembre-se que toda vez que a gente faz um gráfico é uma resposta para uma pergunta. A gente só faz gráfico quando quer responder uma pergunta. A gente não faz gráfico porque aleatoriamente, tá? Você pode fazer, mas aí o que ele vai significar? Se você não sabe por que está fazendo um gráfico, é muito difícil interpretar um gráfico, percebe? A gente faz gráficos para responder perguntas. Então, você pode fazer um gráfico desse tipo usando barras? Pode, mas percebe que ele não está adicionando informação nenhuma além do que você já tem, simplesmente indicando as medições diretas que você fez em cada unidade amostral. Por que um ponto? Porque um ponto é a forma mais simples de representar essas medições num gráfico, percebe? Não é porque um ponto é mais bonito, é simplesmente porque é mais simples. A gente fez um círculo aqui, ó. Mas esse círculo, na verdade, ele tá grande demais, eu quero só um pontinho mesmo. Tá, então você pode diminuir se você quiser, tá? Por que um ponto? Porque o ponto é a representação mais simples de um par de valores, de variáveis, em um plano, em uma figura plana, como um gráfico. Só por isso, tá? Então, eu não gosto de círculos, eu prefiro quadrados. Eu prefiro triângulos. Eu prefiro barras. Você pode usar essas coisas? Pode, e as pessoas usam. Apenas perceba que o ponto é mais simples. E em geral, mais simples é mais fácil, concorda? Então, por isso, o gráfico de pontos é um dos gráficos mais utilizados no meio científico. Porque ele é simples, claro e versátil. Tá? Existem trocentos tipos de gráficos diferentes. Tá? Estou simplesmente mostrando para vocês qual é a forma mais simples de fazer um gráfico que mostra literalmente os seus dados, percebe? Mostra literalmente os seus dados. Ao olhar para este ponto, você sabe exatamente qual é o valor de comprimento de dedo que foi medido neste dedo. E você sabe exatamente qual é o valor da altura da pessoa de onde veio este dedo. Apenas com um ponto. Eu posso adicionar mais coisas nesse gráfico? Pode. Posso pintar os pontos de outra cor? Posso, tá? Você pode fazer o que você quiser, lembra? Perceba apenas que essa é a representação mais simples possível, tá? Então, tem vários outros tipos de gráfico que vocês não fizeram, que a gente nem falou. Tem gráficos de caixa. Já viram gráficos de caixa? Que em inglês eles também chamam de box plot. Tem gráficos circulares, gráficos de pizza. Com certeza vocês já devem ter visto algum na vida, correto? Lembra que o objetivo de a gente fazer um gráfico é responder uma pergunta. Então, para nós, o que mais interessa é: este gráfico que eu fiz permite responder essa pergunta? Sim ou não? E segundo, esse gráfico que eu fiz permite responder essa pergunta de forma simples e clara, que qualquer pessoa que olhar para ele pode rapidamente entender? Eu estou facilitando a comunicação ou eu estou complicando a comunicação? Eu estou sendo o mais simples e objetivo possível ou eu estou adicionando informação trivial, redundante, desnecessária? É simplesmente isso, tá? É como você vai fazer seus gráficos exatamente, você decide, tá? Mas agora você já viu que existe uma forma muito simples de fazê-los e que você consegue responder perguntas sobre o mundo real, percebe? E essa é a maior utilidade para a gente. Fazendo um gráfico simples como esse, você consegue efetivamente responder perguntas sobre o mundo com dados. Tá? Então você vai ver na literatura, as pessoas chamam isso aí de gráfico de pontos, às vezes chamam de gráfico de dispersão. Por que dispersão? Porque você consegue enxergar o espalhamento dos pontos. Lembra? Você consegue ver o espalhamento dos pontos também. Outros nomes possíveis para esse tipo de gráfico, em inglês você vai ver, eles chamam isso gráfico de dispersão, chamam de scatter plot, às vezes também, tá? Então vou escrever aqui em cima, tá?
gráfico de pontos, gráfico de dispersão. Em inglês chama de scatter plots. É um nome que na literatura inglesa você pode encontrar com uma certa frequência, então é interessante que você saiba o que significa. É exatamente isso aí, tá? Mesma coisa. Não lembro agora se tem mais algum outro nome comum, acho que esses são os dois nomes mais comuns. Tá? Então, em geral, o resultado de um trabalho científico é o quê? É isso, é um gráfico. É um desenho que responde uma pergunta. Qual a pergunta? A pergunta que você fez. Essa é simplesmente a representação gráfica mais simples possível que nós conhecemos. Tá? Que os eixos representam as variáveis que refletem a sua pergunta. E dentro do gráfico vão o quê? Suas unidades amostrais. Qual é a forma mais simples de representar uma unidade amostral? Um simples ponto. Beleza? Perguntas sobre o que a gente conversou aqui hoje? Perguntas, observações, comentários? Tranquilo? Lembra a nossa ideia fundamental? Procuramos tendências, tá? Tendência é o quê? O que acontece com a maioria. Então, no mundo real, quando você vai ver isso aqui, ó? Nunca praticamente, tá? Nunca. Às vezes você pode ver alguma coisa intermediária, como isso. Algumas relações podem ter uma dispersão menor. Outras relações, talvez, tenham uma dispersão maior, tá? Aí a gente pode usar essa informação para julgar a força de uma relação. Nossa, essa relação aqui, ó, tá muito mais espalhada que a outra. Ó, a dispersão é grande, o espalhamento dos pontos é maior. Então, talvez ainda veja uma tendência, mas ela não é mais tão forte, né? Tem um espalhamento grande. Ou, os pontos estão mais juntinhos, estão mais próximos, estão mais alinhados. Então parece uma relação mais forte. A dispersão é menor. Então, basicamente, o nosso exercício, enquanto pesquisadores, cientistas no mundo real, é ficar fazendo gráficos para responder nossas perguntas e julgando quanta evidência a gente tem para nossa hipótese. A relação é mais forte? A evidência é mais forte. A relação é mais fraca? Tem muito espalhamento, ou talvez tem nada a ver, não tem relação óbvia nenhuma. Então a evidência é muito fraca, ou não tem evidência nenhuma para aquilo. Beleza? Então essa é a nossa conversa de hoje. A atividade do dia de hoje. Faça um gráfico para responder. Seguinte questão. Sexo afeta o comprimento de um dedo? Então essa é a atividade de hoje, tá? Faz um gráfico para responder essa pergunta aí. Hoje nós investigamos se a altura da pessoa pode afetar o comprimento de um dedo. Agora, usando essa mesma ideia, tenta fazer uma figura que responde essa pergunta. Será que o sexo também é importante? Para simplificar a vida de vocês, tá? Sugiro que vocês usem esses dados resumidos aqui que eu usei para fazer essa figura hoje, tá? Não precisa usar a tabela de dados completa com os 35 dedos que nós medimos. Usa só essa tabela aqui resumida de dedos indicadores que eu usei, tá? Se você não quiser anotar ela agora, não tem problema. Lembra que você já tem essa tabela, então depois você só vai lá na sua tabela e olha os dedos indicadores, pega os dados desses dedos. E aí tenta fazer uma figura para responder essa questão. Beleza? Perguntas sobre a atividade? Tranquilo? Então essa é a atividade de hoje. Como eu vou entregar essa atividade? Google Classroom, vocês vão receber o link. Lembra, toda atividade você vai receber o link. Você entra lá e faz o upload. Até que horas? Até o fim do dia. 23 horas e 59 minutos, 59 segundos.